os diversos casos de produtos notáveis. Bora lá entender comigo? Eu sou o professor Roberto Cavalcante, do canal Atacando a Matemática. Eu vou começar pelo próprio nome produtos notáveis. Na matemática, quando eu falo em produtos notáveis, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que são multiplicações importantes, produtos, multiplicações notáveis importantes. Multiplicações do que, professor? Multiplicações de certas expressões algébricas que acontecem com uma certa frequência na matemática. E para a gente resolver de uma maneira mais rápida, de uma maneira com melhor entendimento dessas multiplicações, abriu-se o tema produtos notáveis. E a gente vai ver diversos casos relacionados a essas multiplicações. O primeiro caso é o quadrado da soma entre dois termos, que é essa expressão aqui, ó, x mais y elevado ao quadrado, que na verdade, se eu for desenvolver passo a passo, é uma multiplicação elevado ao quadrado, então vai ficar assim, x mais y vezes x mais y. E o que a gente faz aqui quando eu tenho isso, né? Bom, eu faço a minha propriedade distributiva, multiplico todo mundo por todo mundo. E na hora que isso acontece, isso daqui vai ficar o x vezes x, que é o x quadrado, x vezes y, que é o mais xy, y vezes x, que é o mais yx, só que não importa a ordem, x vezes y, y vezes x, tanto faz. É igual como se a gente multiplicasse 2 vezes 3 e 3 vezes 2. Me dá o mesmo resultado, a propriedade comutativa da multiplicação. Tá? E a última multiplicação, que é o y vezes y, que me dá o y ao quadrado. Tá aqui. Na hora que a gente simplifica isso, eu já percebo que eu tenho um xy e um yx, que na hora que eu somo esses dois termos aqui, me dá 2xy. E é isso que eu vou fazer aqui agora. Eu vou reduzir os termos semelhantes. Então, isso daqui vai ficar x quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. E isso daqui é o x mais y elevado ao quadrado. Ou seja, isso daqui é o x mais y desenvolvido numa soma. Né? Eu desenvolvi o x mais y ao quadrado e cheguei nisso daqui. Ora, mas professor, por quê? Eu não estou resolvendo nada, eu só estou mudando a cara do x mais y ao quadrado. Né? Às vezes na matemática a gente precisa disso, dessa mudança. E aí eu percebo que toda vez que eu tenho esse caso aqui, que é o quadrado da soma de dois termos, vai me dar essa expressão. Aqui eu tenho o primeiro termo, que é x, o segundo termo, que é y, e eu posso falar que x mais y ao quadrado é o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Com muita calma, né? Eu posso transformar isso daqui nisso daqui. E é isso que eu vou fazer nos próximos exemplos. Olha só. Aqui eu tenho o mesmo caso, que é o quadrado da soma de dois termos. No caso é x mais 4 elevado ao quadrado. E aqui eu vou fazer, eu não vou desenvolver, eu já vou fazer direto para chegar nessa soma aqui. Então vai ficar como? Vai ficar com muita calma, né? Eu tenho o primeiro termo que é x, o segundo termo que é 4. Então vai ficar o quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo, que é x, vezes o segundo termo, que é 4. Eu estou acompanhando a minha regra aqui, ó. Mais o quadrado do segundo termo, que no caso é 4. Vai ficar 4 elevado ao quadrado. Na hora que eu desenvolvo um pouco mais, isso daqui vai ficar x ao quadrado, está aqui. 2 vezes x vezes 4 vai me dar o 8x, está aqui, eu vou colocar o 8x, mais 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4, que me dá o 16. Então está aqui a nossa expressão, que eu só mudei, eu não resolvi nada, né? O x mais 4 ao quadrado eu coloquei como x ao quadrado mais 8x mais 16. Legal. Vamos para o segundo exemplo, olha só. 2a mais 3 ao quadrado. Faça a mesma coisa. O quadrado do primeiro, 2a ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo, que é 2a, vezes o segundo termo, que é 3, mais o quadrado do segundo termo, que fica 3 ao quadrado. E isso daqui nada mais é que 2a ao quadrado, eu elevo 2 ao quadrado e o a também ao quadrado. Então vai ficar 4a ao quadrado mais
2 vezes 2 vezes 3, 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12A mais 9. Está aqui o nosso segundo resultado do exemplo B, e há essa transformação. Então esse é o quadrado da soma de dois termos, nosso primeiro caso. Vamos para o próximo caso agora. No nosso segundo caso, eu tenho o quadrado da diferença entre dois termos. É muito parecido com o primeiro, só muda o sinal, né? E na hora que eu faço o desenvolvimento desse caso, vai ficar um negócio assim, o x menos y vezes x menos y. Faço a distributiva, vai me dar x quadrado menos xy menos yx mais y ao quadrado. E eu já consigo perceber que isso daqui vai me dar x quadrado menos 1xy com menos 1yx vai me dar menos 2xy mais y ao quadrado. Então isso daqui fica sendo igual a x menos y elevado ao quadrado. Ou seja, o que mudou aqui? Mudou o sinal. Quando eu tenho um x menos y elevado ao quadrado, só muda esse sinal aqui, que fica negativo, que é o primeiro sinal. Então a gente começa a perceber o seguinte, olha só, que na hora que eu pego esse exemplo e vou executar esse quadrado da diferença entre dois termos, e eu vejo que eu tenho um sinal de menos aqui, então eu faço o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. E isso daqui vai me dar a ao quadrado é a ao quadrado menos 2 vezes a vezes 4b, eu faço 2 vezes 4, me dá 8. E 8ab. Está aqui. Mais, aqui eu elevo todo mundo ao quadrado, então vai ficar 4 ao quadrado é 16 e b ao quadrado é b ao quadrado. Está aqui. Então a única coisa que muda aqui para o nosso caso anterior é o sinal de menos. Quando eu tenho esse sinal de menos, eu tenho no meu produto desenvolvido, eu tenho um primeiro sinal que é menos aqui. Tá? O nosso terceiro caso é um caso importantíssimo também, que é o produto da soma pela diferença. Produto, multiplicação da soma pela diferença. Podia ser o produto da diferença pela soma também, tanto importa a ordem aqui, né? Mas quando eu tenho isso, eu tenho, na hora que eu desenvolvo, eu faço também a distributiva. Vai ficar x ao quadrado menos xy mais yx menos y ao quadrado. Repara, olha só, na hora que eu vou reduzir os termos semelhantes aqui, o mais xy e o menos xy com o mais xy, eu posso simplificar. E isso daqui vai ficar igual a x quadrado menos y quadrado. Ou seja, na hora que eu tenho esse caso aqui, eu já posso vir direto para cá. E isso realmente é igual a x mais y vezes x menos y. Está aqui. Vou colocar aqui o nosso destaque para frisar que essas duas existe uma igualdade desses termos aqui. Ou seja, no nosso exemplo, na hora que eu percebo que eu tenho um primeiro termo que é x e um segundo termo que é 3, e nas duas expressões, e aqui é positivo e aqui é negativo, eu posso usar esse caso, que é o produto da soma pela diferença. Então isso daqui já vai direto, assim, ó, o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. E eu continuo só desenvolvendo isso, vai ficar x ao quadrado menos 3 ao quadrado, 9. Esse é o nosso primeiro exemplo. Simples, né? E no nosso segundo exemplo, eu só preciso muito conferir se eu estou falando de termos iguais aqui, ó. Então eu tenho 5x que é igual a 5x, o 3x ao quadrado que é igual a 3x ao quadrado, um é menos, outro é mais. Perfeito. Isso daqui vai me dar o produto da soma pela diferença. No caso é a diferença pela soma aqui, né? Mas tanto faz. Então eu pego o primeiro termo, que é o 3x ao quadrado, e elevo ao quadrado. Menos o segundo termo, que é 5x, e elevo ao quadrado. E continuo desenvolvendo, porque tudo que está aqui dentro eu elevo ao quadrado. Então 3 ao quadrado me dá 9, e x ao quadrado
elevado ao quadrado, potência de potência, eu multiplico os expoentes. Então isso daqui vai ficar x elevado à quarta, menos 5 ao quadrado, 25, e x elevado ao quadrado vai ser x elevado ao quadrado. Tudo bem? Próximo caso, bora lá. Bom, chegamos ao quarto caso. E o quarto caso me fala o seguinte: o cubo da soma entre dois termos é o x mais y elevado à terceira potência, que eu posso escrever como x mais y elevado à segunda vezes x mais y, ok? Daqui, eu sei que x mais y elevado à segunda é justamente o nosso primeiro caso, onde ele fala que é o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, está aqui. Isso multiplicado por x mais y. A partir daqui eu faço a nossa famosa distributiva. Então vai ficar x ao quadrado vezes x, vai me dar o x à terceira. X ao quadrado vezes y, vai me dar o mais x ao quadrado y, mais 2xy vezes x, vai ser o 2x quadrado y, 2xy vezes y, mais 2xy ao quadrado, mais y ao quadrado vezes x, eu vou colocar na ordem aqui, vai me dar o xy ao quadrado, mais o x quadrado vezes y, que é o x à terceira. Bom, eu reduzindo agora os termos semelhantes, eu posso escrever isso assim, ó. Olha só. X ao cubo, só tenho um x ao cubo, tá aqui. 1x quadrado vezes y mais 2x quadrado vezes y, eu tenho o 3x quadrado vezes y. Então aqui eu só vou marcando aqui para a gente já eliminar o que a gente já está reduzindo. Aqui eu tenho o 2xy quadrado mais 1xy quadrado. Então isso daqui vai ficar o 3xy ao quadrado mais y à terceira. Aqui elimino também e vejo que não sobrou nenhum. Então eu posso relacionar o x mais y à terceira com o cubo do primeiro termo. Olha só, mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo termo ao quadrado, mais o cubo do segundo termo. Então a gente pode fazer essa relação aqui, que é o que eu vou fazer no nosso exemplo. Olha só, eu tenho um a mais 2 elevado à terceira potência. Então eu vou fazer isso. Eu vou colocar o cubo do primeiro termo, que é o a à terceira, mais 3 vezes o primeiro termo ao quadrado, vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo ao quadrado, mais o segundo termo elevado ao cubo. Isso daqui vai ficar, vou colocar aqui embaixo, tá? Vai ficar o a elevado à terceira potência, mais... Aqui eu só preciso tomar cuidado que eu preciso multiplicar tudo, né? Primeiro fazer a potência, a ao quadrado é a ao quadrado, 3 vezes 2 vai me dar o 6a ao quadrado, mais. Aqui eu tenho 2 elevado ao quadrado, que é 4 vezes 3, vai ficar 12, não posso esquecer do a. E o último termo, que é o 2 elevado à terceira, que eu não posso confundir como 2 vezes 3, isso é potência, é o 2 vezes 2 vezes 2, que vai me dar 8. Então, olha só, uma maneira rápida de eu desenvolver isso daqui é aplicar a minha ideia de produtos notáveis, que eu já consigo chegar direto nesse desenvolvimento aqui, ok? E vamos para o quinto caso, que ele só muda o sinal, é o cubo da diferença entre dois termos. Eu não vou desenvolver porque é o mesmo desenvolvimento, mas eu só vou colocar aqui a identidade, né? O que ele significa desenvolvido. Olha só, vai ficar o cubo do primeiro termo, menos, aí eu vou trocar o sinal aqui, ó, menos 3 vezes o primeiro termo ao quadrado, vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo ao quadrado, menos
o segundo termo elevado ao cubo. Então, o que mudou aqui quando eu tenho a diferença entre dois termos? Mudou os primeiros sinal e o último sinal que eu coloco menos. É claro que no desenvolvimento, quando é menos aqui, esses sinais vão mudar, por isso que ficou menos aqui. E na hora que eu tenho o cubo da diferença entre dois termos no meu exemplo, eu executo substituindo por menos aqui o meu sinal. Então, isso daqui vai ficar agora como a menos 1 elevado à terceira vai ser o a elevado à terceira menos 3 vezes a segunda vezes 1. Eu não posso confundir que esse menos aqui já está embutido na fórmula, tá? Mais 3 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo ao quadrado, menos o último termo, que é o segundo termo elevado à terceira potência. Igual aqui embaixo eu vou colocar ele como a terceira, menos 3 vezes 1, 3, vai ficar 3a a segunda, mais 1 ao quadrado, primeira potência, 1 ao quadrado é 1, vezes 3, 3, vezes a, menos 1 elevado à terceira é 1 vezes 1 vezes 1, que me dá 1. Está aqui o nosso desenvolvimento. Gente, temos mais 3 casos importantíssimos e eu resolvi dividir essa aula em 2 partes. Essa daqui fica sendo a parte 1 e a próxima aula, a parte 2, onde eu finalizo esses 3 casos que são tão importantes quanto esses outros que a gente acabou de discutir. Eu espero ter sanado muito das suas dúvidas e eu sempre estou aqui para te ajudar. Se não se inscreveu no meu canal, se inscreva lá. Até a próxima aula.